Olá, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma correção. Hoje a correção da nossa aula é referente à aula encaminhada no dia 18/8. E hoje nós vamos falar da China, ela que é a segunda economia maior do mundo. E o título do nosso capítulo é A Ascensão da China no Cenário Internacional. Primeiro vamos refletir um pouco sobre o que significa ascender. A ascensão está relacionada a quê? A crescimento. Então hoje nós vamos falar sobre o crescimento econômico da China e como ela se tornou uma potência aí no cenário internacional. Professora Tamires, vamos com a nossa primeira questão. Quando a crise econômica do mundo capitalista eclodia em 2009 nos Estados Unidos e na Europa, o crescimento econômico dessas regiões foi colocado em xeque, provocando a queda do produto interno bruto em diversos países. A partir de então, a China passou a ser vista como uma das principais e possíveis soluções para a superação dessa crise econômica. A confiança depositada na economia chinesa pode ser relacionada ao fato de o país, e aí vocês têm 4 alternativas, só uma delas é correta. Como resposta, vocês deveriam ter marcado a alternativa A, que é pelo fato do país apresentar um potencial mercado consumidor em expansão, que pode absorver a produção industrial dos Estados Unidos e da Europa, além de possuir grandes reservas econômicas para investimento que podem injetar recursos na economia de muitos países. Questão 2. Caracterize o modelo chinês de economia socialista de mercado. Esse modelo de economia socialista de mercado foi implantado pelo Deng Xiaoping em 1980. Ele quis dar uma guinada na economia da China, né? Usou aí estratégias, e aí ele adaptou o sistema político e econômico da China e transformou ele em modelo econômico socialista de mercado, ou seja, de capital. E aí, para caracterizá-los, a gente tem que lembrar da forte presença das empresas estatais, como associação ou não de capital estrangeiro, economia de mercado, centralização de poder político nas mãos do Partido Comunista Chinês. Ou seja, a China, o país, ele é um país comunista. Então, o governo chinês, ele é muito fechado. Porém, a economia dele é aberta. Muito embora boa parte da economia seja gerida e ministrada pelo Estado. E aí, como está bem destacado, marcado pela forte presença de empresas estatais. Qual é a importância das zonas econômicas especiais, ZEE, para o dinamismo da economia chinesa? Essas zonas econômicas especiais foi uma estratégia traçada e funciona somente em uma parte da China. E aí a importância delas as zonas econômicas especiais, elas permitem que empresas estrangeiras possam investir seu capital e sua tecnologia em associações ou não com empresas chinesas. Essas empresas investidoras, elas usufruem de benefícios oferecidos pelo Estado, tais como a diminuição de impostos, a facilidade na exportação e importação. Então, aí, essa importância é que tanto é uma relação mútua, que tanto beneficia a China, como beneficiam também as empresas investidoras. Questão 5. Por que Taiwan é um impasse existente entre a China continental e os Estados Unidos? Primeiro a gente vai fazer um breve histórico e para que vocês possam entender por que desse impasse. O Taiwan, ele é considerado um impasse entre a China continental e os Estados Unidos porque quando houve a Revolução Socialista da China em 1949, a Frente Nacional Chinesa, que disputava o poder com os socialistas, refugiou no arquipélago de Taiwan, ou na Formosa, onde foi fundada a República da China. A ONU, por sua vez, a Organização das Nações Unidas, se sentiu pressionada pela República Popular da China e não reconheceu Taiwan como Estado. Então, os Estados Unidos se relacionam com ela mesmo como Estado. E nos dias atuais, esse é um dos impasses entre a República Popular da China e os Estados Unidos.
A China é um país democrático? Como eu já disse para vocês, a China é um país de modelo socialista, comunista. Então, a China? Não. A China não é um Estado, não é um país democrático. O Estado chinês é dominado pelo Partido Comunista. Então, lá não existe liberdade de expressão, nem escrita, nem falada, e nem os meios de comunicação. Jornais, revistas, televisão e internet são censurados. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Desculpem aí a inversão das questões, mas eu acredito que o importante é vocês responderem e entenderem como funcionou esse processo. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.